parentes, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que a sua simples leitura já alimenta e fala ao nosso coração. Mas agora a nossa oração é para que o Espírito Santo, autor dessa palavra, ele possa ser o nosso mestre, ele possa nos trazer uma revelação do teu coração para o nosso, de tal maneira que a nossa fé seja fortalecida. Assim nós oramos, queremos que é a tua vontade, que assim o será, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. Eu queria tirar algumas lições desta ida do Senhor Jesus à cidade de Nazaré. Eu queria primeiro pedir para você pensar em alguns casos de moradores de cidades pequenas, especialmente e que se tornaram jogadores de futebol, e que depois de muitos anos de sucesso, eles retornam à sua cidade, não sendo uma cidade grande, eles conhecem às vezes grande parte dos moradores, as particularidades, as peculiaridades da cidade. E às vezes esse jogador já famoso, ele volta com o desejo de abençoar ali os seus conhecidos, fazer um ginásio para a cidade, ajudar o hospital da cidade. Vocês já viram algumas reportagens, talvez, mostrando isso. Talvez, de um modo parecido, você pode pensar, por que Jesus estava voltando em Nazaré, naquela ocasião do seu ministério, que estava bombando lá em Cafarnaum, na Galileia? E Nazaré é uma cidade muito pequenina. Cafarnaum era um grande centro político e econômico. Lá era o quartel-general do seu ministério. Ele poderia esquecer, é tão pequena, não tenho tempo para ir lá. E, na verdade, essa ida que está relatada aqui no capítulo 6 é a segunda vez que ele está indo lá. E a primeira lição que eu gostaria de passar para você, que nós podemos tirar aqui dessa ida de Jesus à cidade em que ele cresceu e conviveu muitos anos, é que é possível que você possa conviver com Jesus muitos anos sem realmente conhecê-lo. Quantos anos Jesus viveu em Nazaré? Se você considerar que ele nasceu e depois na perseguição de Herodes, quando avisados por uma visão celestial, eles vão para o Egito, e que lá eles ficaram 2 anos, e que Jesus começa o ministério dele aos 30 anos, então ele teria vivido em Nazaré quantos anos? 28 anos. Quase 3 décadas. Muito tempo. E podemos pensar o seguinte: eles conviveram com Jesus quase 30 anos. Durante aqueles 30 anos, eu acredito que Jesus esteve todos os sábados naquele culto, naquela sinagoga. Jesus, na hora do louvor, naquela sinagoga, cantou junto com eles. Na leitura bíblica, ele estava lá, prestando atenção.
ouviu as mensagens. E fora a convivência com os frequentadores da sinagoga naquela cidade, a convivência dele com os moradores. Alguns estimam que talvez Nazaré tivesse 200 habitantes, um lugar bem pequeno mesmo. Dava para todo mundo se conhecer, né? Ainda mais por uma convivência assim tão longa. E eu acredito que durante aqueles 28 anos, eles tiveram a oportunidade de ouvir Jesus orando. Eles tiveram a oportunidade de conversar com Jesus e ver como Jesus falava sobre Deus, pensava sobre Deus, sobre uma vida santa. Então, o que eu estou querendo trazer para você é que eles não conviveram durante quase 3 décadas apenas com Jesus, um carpinteiro. Porque Jesus não virou Jesus quando ele começou a sua missão. Está me acompanhando? A nível de essência, de pessoa, modo de ser, de falar, ele sempre foi Jesus. Quando ele começa o seu ministério, ele começa a se revelar para os outros. Então, a maneira de Jesus se relacionar durante quase 3 décadas em Nazaré, será que não chamou a atenção de ninguém? Não impressionou ninguém? A maneira dele cantar nos cultos? A maneira dele prestar culto a Deus no culto na sinagoga? E realmente, nos parece que isso não chamou a atenção de ninguém. A impressão que temos é que eles não perceberam, durante quase 30 anos ou 30 anos, que Jesus era uma pessoa diferente naquela cidade. Então, conviveram com Jesus muito tempo, mas não conheceram Jesus de fato. Eu quero fazer uma pergunta nesse momento aqui hoje à noite. Será que nós, nazarenos, hoje, somos parecidos com aqueles nazarenos? Com aqueles moradores de Nazaré? Convivemos com Jesus há muito tempo, mas ainda não sabemos realmente quem Ele é. Não conhecemos o coração de Jesus. E no verso 1, é interessante que o escritor, orientado pelo Espírito Santo, ele fala assim, que Jesus foi para a sua cidade. Nazaré não era, de certa forma, a sua cidade. Jesus, a cidade natal de Jesus não era Nazaré, era Belém. Mas ele adotou Nazaré como a sua cidade. Então, quando foi escrever, Jesus falou para o Espírito Santo, ó, manda quem vai escrever dizer que era a minha cidade. Então, eu fico pensando, Jesus sabia se tinha algum cego ali, se tinha algum paralítico. Jesus conhecia todos os moradores e sabia quem ele era. Jesus sabia que ele podia, na linguagem humana, naquela ida, fazer e acontecer em Nazaré. Porque na linguagem humana ele já estava fazendo e acontecendo em Cafarnaum, na região da Galileia. Como eu disse a vocês, tem 2 idas dele a Nazaré. Essa não é a primeira, é a segunda. Então, o ministério dele já estava bombando, multidões, milagres, e o pessoal de Nazaré ouvindo.
E ele era daqui, olha o que ele está fazendo lá. Ele era daqui, ele saiu daqui. E eu acredito que Jesus, como ele era movido pela compaixão, né? Jesus falou, é a minha cidade. Tudo isso que eu estou fazendo aqui em Cafarnaum, eu posso fazer lá. Conheço cada família. Conheço cada pessoa. Sei da necessidade de milagre de cada um. Eu posso fazer. Por isso que eu fiz aquele paralelo, talvez Jesus voltando como um jogador, um paralelo muito distante, como um jogador que saiu de uma cidade muito pequena, muito pobrezinha, foi para a Europa, enriqueceu e depois tem um desejo de fazer alguma coisa pela sua cidade. Então, eu imagino Jesus indo com esse sentimento, com esse propósito. E no verso 1, além de dizer que ele considerava que era a sua cidade, a segunda frase fala uma coisa interessante também, que ele foi acompanhado de quem? Dos seus discípulos. Jesus começa com 12, ele começa com 3, lembra? Lá, ele desce de Nazaré, vai para a Judéia, é batizado por João Batista, fica ali alguns dias. Dali ele já sobe para Galileia com 3, os 3 primeiros, né? Depois passa um ano e tal, aí vai crescendo. Então, não necessariamente os 12 começaram desde o comecinho. Isso até já mostra também uma interpretação errada de Pedro lá em Atos, quando diz é necessário que seja um que começou conosco desde o princípio. Os 12 não começaram juntos, né? Então, o grupo de discípulos foi se formando. Quando Jesus já tinha uma multidão, a Bíblia diz então que ele chamou os seus discípulos e separou 12, né? Então, isso aqui é para você ver no verso 1, que quando Jesus vai a Nazaré, ele já não era apenas Jesus sozinho. Ele já era considerado um mestre, porque ele vai com a sua equipe. Então, ele vai com os seus discípulos. Entenda que ele está voltando não da maneira como ele saiu. Ele saiu sozinho. Agora está voltando como alguém que tem nome, alguém que tem fama e alguém que tem seguidores. Então, como é que os nazarenos de Nazaré deveriam receber ele? Ele vem, é hoje, para tudo. Sabe quem vem aqui? Jesus, que está lá na Galileia. Milagres, multidão, vamos parar a cidade. É uma visita ilustre, mas não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Eles não fizeram isso, não tiveram essa visão. Jesus chega lá, não sabemos que dia da semana, mas ele não chegou no sábado. Então eles podiam ter feito isso. Porque diz no verso 2 que quando chegou o sábado, ele já estava lá, aí ele foi para a sinagoga. E Jesus, que era um ouvinte nos cultos, naquela ocasião ele foi o pregador. Anos depois, parte do auditório eram os seus discípulos, que agora estavam ali, fazendo parte daquele culto, para ouvi-lo pregar. E ele começa então a ensinar, e nos diz o finalzinho do verso 2, como é que começou a ser a reação naquele culto. Diz assim, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Esse admirados, o que isso quer dizer, né? Que eles ficaram admirados. Eu vou falar algumas coisas que vai nos ajudar. Eles ficaram admirados com a habilidade que Jesus tinha para falar.
Eles ficaram admirados com a suavidade como Jesus falava. Eles ficaram admirados com a elegância e a força persuasiva das suas palavras. E não só isso. O sentido do texto dizer que eles ficaram admirados é que também essa maneira de falar, essa habilidade, essa suavidade, essa elegância, essa força, também tinha a aprovação deles. Então não é só eu estou admirado porque estou achando bonito, legal. Ele fala de um jeito diferente. Suave, elegante, profundo, simples, claro, e aí vai. E o que ele está falando, nós concordamos. Então, esse é o sentido da admiração deles quando Jesus, que era alguém que frequentava o culto ali naquela sinagoga, ele dessa vez ele está ali e ele está pregando. Só que do verso 2 para o verso 3, vai acontecer uma grande mudança na reação dessas pessoas. Vai mudar de admiração para escândalo. No verso 2, continuando, eles começam a olhar para o passado de Jesus. E ao olhar para o passado de Jesus e saber que era um passado simples, eles começam a desqualificar Jesus. Então eles estão dizendo, ainda no culto lá, pensando entre si, com o outro, de onde vêm essas coisas? Porque eles estavam admirados antes, lembra? Então estão admirados, mas depois eles começam, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que ele tem para falar desse jeito? E esses milagres que ele faz? De onde vem esse poder? Aí é como se eles dissessem assim, nós sabemos quem ele é. Os galileus não sabem, mas nós sabemos. Eu sei até a rua que ele morou. Tamanho da casa, já fui na cozinha. A mãe dele, já tomei café com a mãe dele. Fui encomendar um móvel com o pai dele. Ele não é o carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Os irmãos dele ainda moram aqui na cidade, ele saiu, mas Tiago, José, Judas e Simão, as irmãs ainda moram aqui, eles falam, elas estão aqui conosco. E é interessante que aí finaliza o versículo 3 dizendo como é que mudou a reação daquelas pessoas em relação a Jesus. Aí diz assim, ficavam escandalizados por conta dele. E é interessante nós vermos como que, às vezes, a mesma pessoa que um dia admirava Jesus, às vezes, outro dia, ela está escandalizada com Jesus. Porque ela não admite Jesus ser quem ele é. Então, a primeira lição é essa. Podemos conviver com Jesus há muito tempo e não conhecermos Jesus de verdade. Eles conheciam o Jesus histórico. Sei onde ele morava, qual era a rua, conheço a família. O Jesus histórico, dados históricos. Eles não conheciam Jesus, Filho de Deus. Jesus, o Messias. Jesus, o Santo. Jesus, aquele que veio revelar o Pai. Esse Jesus, eles não conheceram. Por quê? Eles nunca atentaram para valorizar. Durante 30 anos, a única pessoa realmente diferente naquela cidade era Jesus. Então,
Como é que você conhece Jesus? Conhecer o Jesus histórico não transforma a vida de ninguém. E às vezes escandaliza. Só se tornam críticos. O que transforma a vida de alguém é conhecer Jesus divino. É conhecer Jesus como Senhor, como Salvador. O Jesus que ama, o Jesus que perdoa. Não importa tanto para nós dados históricos, embora não ignoremos. Mas o que importa para nós é que Ele é o Filho de Deus, único, unigênito, primogênito. Que nele, como diz Paulo, habita totalmente a divindade. Ele não era parecido, é igual, não é? Que ele é o alfa e o ômega, que ele é coeterno como Deus. Isso que importa para nós, isso é que transforma e que transforma a nossa vida, é conhecer Jesus desta maneira. Então, você conhece Jesus como os nazarenos de Nazaré? Isso não vai mudar a sua vida. E daqui a algum tempo você vai estar escandalizado e desviado. Porque o que muda a minha vida é conhecer Jesus como Ele quer que eu o conheça. Porque quando eu conheço Jesus como aquele que o Pai enviou para pagar o preço dos meus pecados, aquele que me ama incondicionalmente, aquele que é o meu advogado, aquele que ele é a palavra encarnada. Quando eu conheço Jesus desta forma, é que realmente eu consigo dar o valor que ele merece. Jesus vai então lá e ele nas cidades na Galileia, as multidões atravessavam o mar da Galileia para recebê-lo. Os moradores de Nazaré, por conhecerem o seu passado simples, não deram nenhum valor. E falando sobre isso, eu queria deixar então uma segunda lição. O seu passado simples não impede de você ter uma grande unção no futuro. E isso, os nazarenos de Nazaré não tinham entendido isso. Jesus agora está livre para que a unção que ele tinha pudesse estar operando, né? Mas eles pensavam, bom, se ele tem esse passado, ele não pode ser essa pessoa agora, né? Mas se nós pensarmos isso hoje à noite, irmãos, né? Alguns aqui saíram de um passado tão simples. Alguns estão vivendo um presente ainda bem simples. Mas quando nós pensamos nesse aspecto, que o nosso passado simples, nosso passado humilde, ele não é nenhum impedimento para que uma unção poderosa esteja sobre nós no futuro. Então, quem sabe isso não vai acontecer com alguns jovens que estão aqui hoje à noite me ouvindo, né? E daqui a alguns anos eles voltarão de uma forma muito diferente, né? Hoje estão sentados ouvindo, e eles voltarão e eu estarei sentado para ouvi-los, né? Então, a vida de Jesus havia mudado completamente. Ele não era o Jesus daquele tempo, né? Infelizmente, eles não conseguiram superar esse gap, dar esse pulo, dar esse salto e crer naquele Jesus que estava ali voltando anos depois, mas era o momento dele revelar a glória de Deus e a glória do Pai. E no final do versículo 4, nos diz o seguinte: a maneira como você vê Jesus tem consequências para a sua própria vida. A maneira como você vê Jesus tem consequências para a sua própria vida. Ouça o que eu vou te falar. O que Jesus vai fazer na sua vida depende como você lida com Ele, como você trata Ele. Não depende do poder que Ele tem,
nem do coração que ele tem. Depende como você o trata. Depende como é a sua fé nele, como você o considera. O poder que vai com Jesus até Nazaré, era o mesmo que estava usando ele dia e noite na Galileia. Jesus não tinha sossego. Vocês sabem disso. Para ele ter sossego, ele tinha que fugir e falar: não conta para ninguém onde nós vamos. E não funcionava. Quando ele atravessa o mar, a multidão vai. Ele sai escondido sem avisar nada para ninguém. Quando ele volta e retorna a Cafarnaum, a multidão estava voltando e falando: como é que o senhor saiu? Lembra que é quando ele vem andando sobre as águas? Nós não vimos nenhum barco. Então é esse Jesus que está indo em Nazaré. E como é que eles tratam esse Jesus que a multidão estava aclamando, indo atrás dele? Indiferente, descrença, escandalizados. Não faz sentido, não é? E o que acontece? A reação de Jesus é proporcional ao tratamento que ele recebeu. Se você ficar nessa, se Jesus fizer eu faço, tu vai morrer e vai para o inferno. Você tem que fazer para Jesus reagir àquilo que você fez. Você tem que ter atitude. Você tem que tomar decisão. Aí Jesus reage à tua atitude, à tua decisão. O diabo quer que você fique nessa paralisia espiritual, porque o diabo sabe que é assim que funciona. Você não faz nada cobrando que Jesus faça, não vai funcionar. Você não crê e quer que Jesus faça, você se escandaliza com ele e quer que ele opere milagres. Não funciona assim. Jesus trabalha com a nossa fé. Ele responde à nossa fé. Seu poder, quem limita é a sua fé. Se você crê e ele quer, acontece. Mas se você não crê e fica de biquinho, nada acontece. E então a Bíblia diz, eu fico imaginando, né, Jesus, o ministério dele é efervescente lá na Galileia. Ele fala: minha cidade, eu vou na minha cidade. Não mora muita gente, não é uma multidão, lá eu posso abençoar todas as famílias, todos os lares, conheço todo mundo. E ele vai com esse desejo de ser bênção para todos, e ele é tratado dessa forma. E aí como é que ele reage? É da gente ficar admirado, né? Diz assim que não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Eu acho que aqui é como se a gente percebesse assim um quê de lamento de Jesus. Eu podia ter feito mais se eles abrissem o coração e crescem. Eu podia ter feito mais se aquelas pessoas abrissem o coração e crescem. Eu podia ter feito mais. Irmão, já pensou Jesus falar para nós um negócio desse em relação a um culto nosso? Eu podia ter feito mais. Naquele culto eles abrissem o coração e crescem mais um pouquinho. Eu podia ter feito mais. Jesus podia ter feito muito mais. Muito mais. Eles foram a própria barreira para Jesus não fazer. Pense nisso. Que você não seja a barreira para Jesus fazer milagres que você precisa na sua vida. E eu quero deixar essa última lição. A maneira como eu vejo Jesus repercute na maneira como Jesus vai agir na minha vida. Se ele age menos ou se ele age mais, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Difícil dizer amém, né? Se ele age mais ou menos, a responsabilidade é nossa. Porque a maneira como você trata ele, ele reage tratando você. Não altera o amor dele por você, está entendendo?
mas altera a ação dele na sua vida. Deu para entender a diferença? Não é que a maneira que você age ele te ama menos, mas a maneira que você age, ou ele age mais ou ele age menos. E o texto termina mostrando a admiração mudando de corações. Quando Jesus começa a pregar, eles admirados. Nossa, que palavra é essa? Admirados. E quando o culto termina, o texto diz que quem está admirado é Jesus. Negativamente, fala assim. Se eles crescem, eu teria feito muito mais nesse culto, nessa cidade. O texto diz que Jesus estava admirado com a incredulidade deles. Por quê? Porque Jesus sabia, não é, que ele não está indo lá no início do seu ministério. Essa é a segunda e última vez que ele vai lá. Então, nessa segunda e última vez, eles já tinham muitas informações de milagres que Jesus tinha feito lá no sul, na Judéia, e milagres que Jesus tinha feito inúmeros, um pouco mais ao norte, na Galiléia, Cafarnaum e circunvizinhanças. Então eles estavam abarrotados de informações sobre Jesus, aquele que pode fazer milagres. Perderam uma grande oportunidade. Perderam uma grande oportunidade. Então, meus amados, será que nós somos como aqueles nazarenos? Não somos, amém? E não seremos. Nós vamos aproveitar as oportunidades. Nós vamos sempre crer que Jesus pode fazer um pouco mais. Amém? Não vamos limitar a ação de Jesus, os seus milagres, por causa da nossa incredulidade. Mas vamos permitir que Jesus olhe assim e diga assim, olha, tem fé. Eu vou fazer porque eu quero. Ou então, eu não vou fazer não é porque tem incredulidade, mas é porque eu não quero. Ou então ainda não é a hora. Mas não por causa da incredulidade. Então vamos ficar em pé e vamos orar. E talvez uma das coisas que você deve orar nesta hora é o seguinte: eu preciso mudar o modo que eu vejo Jesus. Eu vou repetir para você se atentar. Talvez você precise orar assim: eu preciso mudar o modo que eu vejo Jesus. Porque a maneira que eu estou vendo Jesus está atrapalhando ele fazer milagres que eu preciso na minha vida. Foi o que aconteceu com os nazarenos de Nazaré. Né? Então, às vezes, os milagres não acontecem na nossa vida e muitos problemas não são resolvidos, solucionados, por causa da nossa maneira de tratar Jesus. Então, ore também assim: Senhor, eu não quero estragar os teus planos de me surpreender. Imagine Jesus chegando na sua vida, chegando mais perto de você um dia dessa semana. E ele está vindo na sua casa, no seu lar, no seu carro, como ele estava indo para Nazaré. Cheio de vontade de fazer um milagre na sua vida. De te abençoar de uma forma que só ele pode fazer. E ele não conseguir fazer por causa da sua reação, da sua atitude. Então vamos curvar nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Que Jesus fique admirado não com a sua incredulidade, mas com a sua fé. Teve muita gente que deixou Jesus admirado com a sua fé. O centurião, a mulher cananeia, Sírio-Fenícia, né, aquela mãe. Então, é você que escolhe se você deixa Jesus admirado com a sua incredulidade ou com a sua fé. Em Nazaré ele ficou admirado com a incredulidade. Mas outras pessoas, Jesus falou assim: olha, não achei uma fé tão grande de Israel como essa. Ele ficou admirado também. São duas coisas que deixam Jesus admirado com você: ou com a sua incredulidade, ou com a sua fé. Eu quero que Jesus fique admirado comigo, com a minha fé. Amém? Oremos. Senhor,
Obrigado porque nós podemos aprender tantas coisas com Jesus e podemos aprender tantas coisas com a Tua Palavra. E nós podemos, talvez, viajar no tempo e nos colocarmos no lugar de Jesus, imaginando como é que Ele para uma agenda tão cheia na Galileia e decidiu ir para uma cidade tão pequena que Ele sabia muito bem como era. Talvez 200 habitantes ou um pouco mais. Ainda que fosse o dobro, 400 pessoas, ainda seria uma cidade muito pequena. Com que propósito Jesus parou uma agenda tão grande lá em Cafarnaum? Multidões estavam sendo formadas e vai para um lugar tão pequeno. E nós imaginamos o desejo dele de ser bênção para aquelas pessoas que ele conviveu durante tanto tempo com elas. Mas é uma realidade triste sabermos que conviver com Jesus é bom, mas não é tudo. Se essa convivência não me leva a conhecer Jesus de fato e de verdade, se essa convivência eu não aproveitei para conhecer Jesus de uma forma diferente, a conhecer o coração de Jesus, essa convivência não vai trazer resultados espirituais reais para a minha vida. Mas, Senhor, muito obrigado porque nenhum de nós que estamos aqui hoje à noite temos um passado que possa limitar a obra de Deus na nossa vida. Não importa os pais que tivemos, o lar que tivemos, o Senhor pode fazer no nosso futuro algo que quem conhece o nosso presente ou o nosso passado vai ter dificuldade de assimilar e de entender. E isso aconteceu com aqueles moradores. Jesus saiu dali sozinho, sem ser conhecido, e ele está voltando agora, alguns anos depois, com uma fama imensa na Judeia, na Galileia. Agora, ele que era um membro assíduo naquele culto, ele chega ali como um mestre de excelência, lhe é concedida a palavra, ele começa a pregar a Deus para os seus vizinhos, aquelas pessoas que o conheciam e cultuavam a Deus junto com ele naquele lugar. Mas agora ele está ali ministrando a palavra. Senhor, quanta mudança. Jesus volta e parece que eles não aceitam que Jesus havia se tornado maior do que eles. E o Senhor pode fazer isso, Senhor, com talvez alguns que aqui estejam, que hoje parece que são iguais a nós e podem, a maneira do Senhor trabalhar na vida das pessoas só o Senhor pode fazer. Alguns anos daqui, alguém pode retornar para cá e o Senhor ter colocado essa pessoa numa estatura muito mais alta do que a de todos nós. Ajuda-nos a não cometermos o pecado dos moradores de Nazaré, a não desprezarmos aquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém, a transformação, a mudança, mas a valorizarmos e a glorificarmos o Teu nome. Agora, Senhor, conhecendo melhor Jesus e sabendo que a maneira que eu o trato pode condicionar a maneira como Ele vai se relacionar comigo, nós queremos chegar a essa mesa que nos faz relembrar o preço que Ele pagou, o que Ele sofreu no Calvário. Nós queremos chegar à mesa, à Santa Ceia hoje à noite e comemorarmos quem é Jesus de uma maneira diferente, como Ele é digno, como Ele merece. Nós não nos escandalizamos com quem Jesus é, nós o admiramos, nós o amamos e nós o adoramos, nós o servimos. Assim oramos no nome dEle. Amém.